Alguma vez você já se questionou sobre o momento adequado de largar o emprego fixo e passar a viver só do vídeo? E outra, será que existem sinais que nos fazem identificar se o momento é o correto ou não? Sobre esse assunto que eu quero conversar mais com você hoje por aqui. Sabe por quê? Porque há 16 anos, quando nós começamos a trabalhar com produção de vídeo, o Maicon, meu sócio e eu, nós também tínhamos essa dúvida. E eu tenho conversado com profissionais de diferentes partes do Brasil através da minha consultoria ou da minha mentoria, e eu percebo que essa dúvida, ela é frequente, não tem como ser diferente, não é? Não tem como ser diferente porque esse momento é um ponto de inflexão muito grande na carreira de todo e qualquer profissional. Ou seja, um ponto de inflexão é uma mudança de rumo, uma decisão que você pode tomar ali naquele momento pode mudar por completo o rumo da sua vida. Se você até então trabalhava como empregado, você, através dessa decisão, pode passar a ser um empreendedor. Então, por isso que eu fiz questão de trazer esse assunto para a gente conversar mais, porque eu vou te dizer, lá atrás, há 16 anos, quando nós começamos a trabalhar com produção de vídeo, eu também procurei esse tipo de informação. Obviamente, a distribuição de conteúdo naquele momento era bem diferente do que a gente tem hoje, né? Mas eu não encontrei esse tipo de informação. E eu sei da relevância dessas informações. Então, justamente por isso que eu trouxe esse assunto aqui para dividir um pouco dessa experiência com você. E como esse é um momento decisivo, é natural que ele seja cercado de dúvida. Ele sempre vai ser cercado de dúvida. Agora, a primeira pergunta que nos vem na mente quando a gente pensa em largar o fixo e passar a empreender é: poxa vida, mas eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Só que a pergunta certa para a gente fazer nesse momento não é essa. A pergunta que a gente deve se fazer é: e se der certo? Já pensou nisso? E se der certo? Se eu passar a ser empreendedor e tiver sucesso na minha vida profissional? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. O que eu vou trocar com você aqui, as informações que eu vou trazer para a mesa durante a gravação desse conteúdo, ninguém me contou. São informações que eu vivenciei na prática, que eu pude perceber ao longo desses 16 anos de produção de vídeo. São informações que eu não vi nem em curso e estou aqui para dividir com você. Realmente são informações práticas, por isso que eu acho que vão surgir insights bem relevantes, bem importantes para você, que está justamente nesse momento de fazer essa transição de carreira. Eu gostaria muito que você escrevesse nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esse momento profissional e se você já passou por esse momento profissional ou se está passando agora, qual que é o grande desafio que você está enfrentando justamente nesse momento, ou seja, no momento de largar o emprego fixo e passar a andar com as próprias pernas. Eu quero muito que você escreva ali para mim, porque eu vou ler e vou dar o meu parecer também, tá? Eu tenho 44 anos de idade e uma vida inteira, praticamente inteira, dedicada à comunicação. Deixa eu só contextualizar aqui a minha vida profissional. Eu sou natural de Cerro Largo, uma pequena cidade no interior aqui do estado do Rio Grande do Sul. E aos 18 anos eu vim morar eu vim morar em Caxias do Sul. Caxias é uma cidade que fica a 120 quilômetros de Porto Alegre. É mais ou menos como se fosse Campinas e São Paulo, São Paulo, Campinas. Nessa proporção que está Caxias do Sul aqui no Rio Grande do Sul. A gente está próximo de Porto Alegre, é uma cidade industrial, por isso que aqui na produtora já há muito tempo a gente trabalha muito com produção de vídeo institucional, materiais, ferramentas comerciais voltados justamente para esse segmento, ou seja, para o setor industrial. Então Caxias é um polo metal mecânico conhecido nacionalmente e até internacionalmente. Então, desde muito cedo, a gente passou a focar nesse mercado, porque a gente entendia que esse mercado tinha e tem potencial de gerar excelentes negócios para a gente, tá? Então, durante muito tempo, ainda lá em Cerro Largo, eu trabalhei numa rádio. Eu trabalhava numa rádio lá, mas eu trabalhava como operador de rádio. Só que o meu sonho era comunicar. O meu sonho de infância
não de infância, mas ainda quando jovem, quando eu passei a ter acesso ao rádio, lá em Cerro Largo ainda, o meu sonho era comunicar, mas eu era operador de rádio, eu ficava na parte técnica. E um dia, a, a dona da rádio, a proprietária da rádio, foi viajar. Naquela época não tinha o streaming, né, para a gente acompanhar rádio, TV, imagens em qualquer parte do mundo, não tinha isso. Então, como eu sabia que ela ia viajar, o que que eu fiz? Eu planejei, eu planejei que naquele momento, naquele período, eu ia ser comunicador por conta própria. Eu ia abrir o microfone da rádio e ia falar. Eu ia falar. Sabe o que que eu fiz? Eu eu pensei, eu vou dar a hora certa, né? Eu vou, né, a hora certa do rádio. Então vamos lá, eu comecei a ensaiar, ainda antes de terminar a música que eu ia entrar no ar. Rádio XYZ, 10h30 da manhã. Eu comecei a ensaiar fora do ar. Rádio YZ, 10h30 da manhã, 10h30 da manhã, 10h30 da tarde, sei lá que horas era. Só que quando acabou a música já era mais tarde. E eu falei a hora certa errada, porque já, sei lá, 10h30 da manhã já era 10h35, 10h34, não me lembro. Então isso me marcou muito, sabe? Me marcou muito. Só que o que me marcou naquele momento também foi que a proprietária da rádio, ao invés de incentivar o sonho de quem queria ser um comunicador, ela cortou. Ela, por um motivo ou outro, alguém deve ter falado para ela que eu tinha feito esse trabalho, entre aspas, de comunicador, de locutor, enquanto ela estava fora, sem a autorização dela, e ela me demitiu. Ela me demitiu, ela não me incentivou e ela me demitiu também. Então, eu vim, eu vim morar para Caxias do Sul, né? Eu vim morar para cá para construir uma carreira, para construir uma vida. Ainda não sabia qual segmento do mercado que eu ia atuar. Mas aqui também eu procurei emprego em rádios aqui em Caxias. Não foi na hora, não foi do dia para a noite, mas depois eu consegui trabalhar no rádio e continuei, né, durante muito tempo trabalhando em rádio. E foi no rádio, já aqui em Caxias, que eu conheci o meu sócio, o Maicon. Então nós começamos a estruturar. O Maicon tinha vontade de empreender e eu também. Então a gente não sabia exatamente ainda o que ia fazer e nós chegamos à conclusão de que a estruturação de um programa de TV, que na época era Caminhos da Serra, seria interessante. Então nós estruturamos esse programa e começamos a trabalhar com divulgação de roteiros turísticos aqui na Serra Gaúcha, depois a gente acabou indo para Santa Catarina também. Então foi um trabalho bem bacana, relacionado à comunicação, sempre relacionado à comunicação, já com um pezinho na produção de vídeo, porque a gente comprou naquele momento os primeiros equipamentos, mas ainda para produzir o programa. E depois a gente acabou fazendo essa transição para produtora de vídeo, né? Para produtora de vídeo. Então vamos lá. Eu saio de Cerro Largo, uma pequena cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, venho para Caxias, trabalhando sempre no rádio, conheço o meu sócio aqui em Caxias no rádio, nós passamos a trabalhar com o programa Caminhos da Serra, que nós criamos para fazer a divulgação num canal de TV local e depois também pela internet. E nesse período de Caminhos da Serra, alguns clientes passam a nos questionar sobre outros formatos de vídeo, principalmente vídeos de apresentação de empresas, de indústrias, porque, como eu falei agora há pouco ainda, nós estamos numa cidade industrial, então é natural que esse tipo de questionamento venha ou viesse naquele momento, né? E aí nós, opa, talvez tenha um outro modelo de negócio por aí. E é justamente nesse momento que nós criamos a Metamorfose. Nós criamos a Metamorfose e a Metamorfose passa a ser a produtora do Caminhos da Serra também. A gente não cria a Metamorfose e tira o programa das nossas vidas profissionais. A gente continua com ele ainda, só que para diferenciar os modelos de negócio, a gente cria a Metamorfose, que passa a ser a produtora do Caminhos da Serra também. Então é justamente isso que a gente faz naquele momento de construção de carreira, mas ainda, detalhe, ainda trabalhando no rádio, tá? A gente ainda, isso é muito importante, justamente sobre esse assunto que eu estou conversando com você, sobre o momento de largar o emprego fixo para se dedicar só à produção de vídeo, enfim, ao seu dia a dia aí de produtor de vídeo. Então é muito importante que eu ressalte isso. Isso tudo que eu contextualizei para você aqui em Caxias, programa Caminhos da Serra,
Metamorfose, ainda a gente trabalhava no emprego fixo. Sabe por quê? Eu trabalhava meio período, né? Pouco mais de meio período, mas enfim, eu tinha parte do dia liberado para comercializar o programa Caminhos da Serra, para comercializar vídeos institucionais também. E o Maicon não. O Maicon, meu sócio, ele trabalhava o dia todo lá na rádio. E ele era a parte técnica, né? Então a gente logo começou a esbarrar na dificuldade de horários. E aí foi que a gente fez a transição e eu vou contar para você. Eu vou te contar como que chegou nesse momento e a gente identificou que aquele era o momento de a gente fazer essa transição. Eu gostaria muito que você curtisse o canal, né? Curta esse canal. É importante para mim aqui porque isso faz com que o meu conteúdo vá mais longe. Então realmente se inscreva, curta esse vídeo e se inscreva no canal e entre para o nosso grupo de Whats. Lá no nosso grupo de Whats tem muita informação relevante justamente sobre o lado business da produção de vídeo, tá? O link para você acessar e entrar no nosso grupo de Whats, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Então vamos lá. Como a gente estava trabalhando no rádio, levando em paralelo um programa de TV e começávamos também a trabalhar com a produção de vídeo, com a metamorfose, a gente começou a esbarrar em algumas dificuldades. Por exemplo, o cliente nos chamava para uma reunião e a gente gerava conflito de horários. Outra coisa, as gravações elas não poderiam ser em horários comerciais, porque o Maicon trabalhava o dia todo na rádio. Então a gente começou a esbarrar nesse tipo de situação. E o nosso rendimento, isso é muito importante você observar, tá? Lembra que lá no início do vídeo eu fiz esse questionamento, essa provocação, será que existem sinais que nos ajudam a identificar o momento certo de fazer essa transição de carreira? Então, esse é um dos sinais, tá? Esse que eu vou te falar agora. O nosso rendimento como produtora de vídeo, ele já estava praticamente igual ao nosso rendimento no nosso trabalho fixo. Então, esse é um sinal claro. Olha só, com a restrição de horários que a gente tinha naquele momento, trabalhando uma parte bem pequena do dia, que a gente conseguia se dedicar ao nosso trabalho de empreendedor, né, ao trabalho de produção de vídeo, ainda assim a gente já tinha praticamente um rendimento igual aos nossos trabalhos fixos. Então a gente percebeu que poderia dar jogo ali. Então a gente percebeu que esse seria o momento de se desligar do rádio, coisa de 10 anos dedicados ao rádio, mais de uma década dedicados ao rádio, ao emprego fixo. Eu tinha 10 anos, mais de 10 anos, e o Maicon também, 10 anos. Então, por isso que é uma decisão, ou foi uma decisão difícil de se tomar naquele momento. Porque, como eu falei, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, o que que é? Poxa, mas eu vou trocar o certo pelo duvidoso? E aí, de novo, eu ressalto a importância de fazer uma outra pergunta. Mas e se der certo? E se der certo? E se a gente conseguir viver do nosso esforço? E se a gente conseguir ganhar o nosso dinheiro através da produção de vídeo? E deu certo. Deu certo, tanto que 16 anos depois a gente está aqui, vivendo da produção de vídeo. Então, dá certo. É possível fazer isso desde que sejam observados algumas nuances desse mercado, desse momento da gente tomar essa decisão de fazer essa transição de carreira. Mas beleza. Aí a gente decidiu trabalhar só com o vídeo, né? E aí existem algumas implicações disso tudo, né? Toda decisão importante na nossa vida, ela traz algumas implicações também. A primeira coisa que vem é que a gente não tem mais aquele salário fixo, obviamente, a gente abriu mão daquilo, né? A gente passa a depender só dos nossos ganhos, só dos nossos esforços. E aí a gente precisa ter um planejamento financeiro muito bem estruturado, porque existem oscilações no mercado e a gente vai enfrentar essas oscilações, não tem como escapar disso. Eu não seria irresponsável a ponto de dizer para você faça essa transição, vá trabalhar por conta própria e vai estar tudo certo. Não é assim. Existem muitos desafios que você obrigatoriamente
vai ter de enfrentar. Então, por isso que você precisa se planejar para isso, porque as oscilações na curva de faturamento, elas existem e você precisa ter um planejamento financeiro bem estruturado. E outra coisa, isso que eu vou te falar agora, se você levar uma informação de todo esse material, de todas essas informações que eu vou dividir com você agora, leve essa informação. Não misture os orçamentos. Não misture o orçamento pessoal do seu negócio de produção de vídeo. O seu orçamento pessoal é um. E o orçamento da produtora é outro. E não é seu. É do seu negócio. É da produtora. Você precisa fazer isso e ter isso em mente, senão seu negócio não vai prosperar. A gente fez isso desde o início e eu entendo que esse é um dos fatores que nos fizeram chegar até aqui, que nos fizeram... sinceramente, eu considero a nossa trajetória, a trajetória da Metamorfose, a trajetória do Maicon, a minha trajetória e das outras pessoas também que fizeram e fazem parte da construção desse negócio, eu considero essa trajetória vitoriosa, sinceramente. Porque você começar do zero, literalmente do zero. Eu fiz um empréstimo para comprar uma câmera. O Maicon fez um empréstimo para comprar um computador. A gente não teve sede no início, não teve nada. A gente começou literalmente do zero a trabalhar com produção de vídeo. E 16 anos depois, a gente continua trabalhando com produção de vídeo, obviamente com uma estrutura completamente diferente daquela que a gente começou, obviamente, né? Mas a gente tem outras pessoas que dependem desse negócio. A gente cresce todos os anos em faturamento. Então, eu sinceramente, eu tenho que dizer que essa trajetória, ela é vitoriosa. Por muitos fatores que eu até posso trazer e dividir com você aqui em outras oportunidades. Porque hoje eu preciso me deter aqui ao assunto principal desse vídeo, que é justamente o momento de fazer a transição de carreira, ou seja, de largar o emprego fixo e passar a viver só do seu vídeo. Olha só, eu vou fazer um resumo do que eu falei para você agora há pouco aqui, mas antes eu gostaria muito que você escrevesse aí nos comentários para eu saber se esse conteúdo é útil para você, se essas informações estão sendo úteis para você. E eu gostaria também que você se inscrevesse no nosso canal do Instagram, onde a gente acaba dividindo insights, informações quase que diárias ali sobre o lado business da produção de vídeo. Então, quero muito te ver por lá, quero muito que você se inscreva. E o link para você se inscrever, para você entrar no canal, no grupo de WhatsApp, está na descrição desse vídeo, tá? Então vamos lá. É um momento em que a dúvida vai estar sempre presente. Porque, como eu falei, é um ponto de inflexão na vida de todo e qualquer profissional, entender se é o momento de largar o emprego fixo e passar a viver só do empreendedorismo. Esse é um ponto de inflexão, ou seja, é um momento em que você vai tomar uma decisão e essa decisão vai poder mudar, tem o poder de mudar todo o rumo da sua vida profissional e, por consequência, da sua vida pessoal também. Então, é muito importante que você substitua a pergunta. Mas eu vou ter que trocar o certo pelo duvidoso? Pela pergunta, mas e se der certo? Lembre-se sempre disso, tá? E se você chegou naquele momento de estar deixando de faturar para o seu negócio, para a sua produtora, para o seu negócio de produção de vídeo, em função do trabalho fixo que você tem, esse é um sinal claro de que você chegou no momento de pensar em fazer essa transição de carreira, de você largar o emprego fixo para viver do seu negócio. Esse é um sinal muito claro disso, tá? É o famoso tô deixando dinheiro na mesa. Tô deixando dinheiro na mesa em função do trabalho que eu tenho para enriquecer um terceiro, né? Deixa eu trabalhar aqui para o bem do meu negócio, né?
Você precisa também, quando fizer isso, quando fizer essa transição de carreira, você precisa fazer um planejamento financeiro muito bem estruturado, porque obrigatoriamente você vai enfrentar as oscilações do mercado, as oscilações de faturamento, e você precisa estar preparado, você precisa ter caixa para fazer isso, tá? As adversidades, elas vão vir, elas vêm. Negócio que você tinha como certo fechamento, ele pode, por um motivo ou outro, não fechar com você. Você não pode também depender basicamente de um ou de dois clientes. Você precisa pulverizar a sua carteira de clientes para você andar por conta própria. É muito importante que você faça isso, tá? É muito importante que você faça isso. E outra coisa que é determinante para que isso tudo funcione, para que isso tudo, que essa decisão se torne um negócio sólido, é você não misturar os orçamentos, o seu orçamento pessoal e o orçamento do seu negócio, o orçamento da sua produtora. São coisas diferentes e se você misturar esses dois orçamentos, a chance de você ficar pelo caminho é muito grande. De verdade, é muito grande mesmo, tá? E outra, se depois disso tudo, lá na frente, vão se passar anos, né, do momento que você tomou essa decisão. Se isso tudo der certo, meu amigo, a satisfação de você poder olhar para trás e perceber que você passou por tantos desafios, que você venceu tantas barreiras, que você teve que driblar tantos desafios, tantos obstáculos que surgiram na sua vida e você chegou no momento de olhar para trás e, poxa vida, isso tudo valeu a pena. A satisfação que isso tudo vai te trazer é muito grande, é muito grande. Então, se você está pensando nesse momento, se você trabalha em um lugar, tem um emprego fixo e também está tocando aí a sua produção de vídeo, se você perceber que está perdendo dinheiro para o seu negócio em função do trabalho fixo, cara, na boa, você precisa trazer essa decisão para sua mesa. E ela não é fácil de ser tomada, não é fácil porque a gente sempre se pergunta, mas poxa, e se não der certo? Mas e se der certo? É nisso que você precisa se apegar. Se apegue na possibilidade disso tudo dar certo. Claro que não basta fazer isso, né? Não basta querer que as coisas deem certo. Você precisa fazer com que as coisas deem certo e para isso eu tô aqui para te ajudar, de verdade, tá? As informações, como eu falei, que eu não tive lá atrás, eu tenho tentado trazer aqui para dividir com você no dia a dia. Outro dia, eu até estava conversando Outro dia eu até estava conversando com uma pessoa que me chamou, é um profissional de São Paulo. Ele me disse, Pedro, você precisa, o seu conteúdo tem nos ajudado bastante, você precisa gravar, produzir mais materiais. Sabe o que eu falei para ele? Falei para ele, eu gostaria muito de fazer isso. De verdade, eu gostaria muito de produzir mais materiais, de dividir mais informações com vocês, porque realmente eu sei da importância que isso tem em quem está construindo uma carreira, quem está no início da carreira. Mas sabe por que eu não consigo fazer ainda mais, intensificar ainda mais a distribuição de conteúdo? Porque agora eu estou gravando esse material aqui para você. Eu estou repassando, dividindo a minha experiência com você. Mas eu fecho a câmera aqui, eu fecho o microfone aqui e eu vou ali para a minha mesa de departamento comercial. Eu tenho que continuar me relacionando com o cliente. Eu tenho que continuar entendendo o que o cliente quer e gerar para poder gerar um orçamento para ele. Então, isso aqui é vida prática, é vida real de uma produtora de vídeo. A gente acaba se dividindo aqui entre as tarefas do dia a dia e a geração de conteúdo, porque realmente eu acho muito importante a gente dividir o conhecimento, porque o conhecimento só é válido se ele for compartilhado, se ele for dividido. Então é isso que eu tento fazer aqui no dia a dia, driblando todos esses obstáculos das tarefas, dos compromissos diários, tá? Mas dá certo. Pode ter certeza disso. Dá certo e como eu falei, eu tô aqui para te ajudar. Entra lá no nosso grupo de WhatsApp, porque ali a gente está constantemente trocando insights, trocando informações que vão te ajudar muito a construir uma carreira sólida e lucrativa no audiovisual. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, se você chegou
até esse momento aqui comigo, é porque você já é um profissional diferente dos demais. Você já é um profissional diferenciado nesse nosso mercado de produção de vídeo. Obviamente você já é, porque você está em busca de informação, você está em busca de conhecimento. Então, se você foi atraído para esse conteúdo, pelo que eu falei lá no início, ou seja, sobre os sinais que podem nos ajudar a entender se a gente está no momento de largar o emprego fixo e viver só do vídeo, se você está buscando essa informação e se você chegou até esse momento desse vídeo, eu quero te dizer o seguinte, que é muito provável que você esteja preparado para empreender, para seguir a sua carreira no audiovisual, porque você, sim, é um profissional diferenciado no nosso mercado. Se você está em busca de informação, se você está em busca de conhecimento, se você quer se destacar, né, dos demais, porque existe um oceano de possibilidades no nosso segmento, um oceano de profissionais. E se você não fizer isso, se você não buscar informação, se você não buscar conhecimento, você não vai se destacar, você vai ficar pelo caminho. Então, meu amigo, minha amiga, realmente traga isso para sua mesa. Analise se você está deixando de ganhar mais dinheiro em função desse trabalho fixo que você tem. Estruture, planeje, faça um planejamento financeiro para você enfrentar as oscilações do mercado. E outra, não misture os orçamentos. O orçamento da sua empresa é uma coisa e o seu orçamento pessoal é outra completamente diferente. Recolha todas essas informações, traga para sua mesa e tome a decisão adequada na sua vida. E escreva para mim se valeu a pena ou não a gente estar aqui até esse momento, tá bom? Em breve eu volto com mais informações, com outros conteúdos para dividir aqui com você. Até mais.